de nossos pastores. Professando todos uma só fé, armados com a força que vem do Senhor, sob impulso do Espírito Santo. E nesta terça-feira da 26ª semana do Tempo Comum, dia 27 de setembro, quando celebramos a memória de São Vicente de Paulo, presbítero, a Igreja nos traz uma palavra da tradição. O texto que nos é dado no dia de hoje é tirado dos escritos de São Vicente de Paulo, presbítero, do século XVII da nossa era cristã, e traz como título: Deve-se preferir o serviço dos pobres acima de tudo. Ouçamos atentamente essa palavra da Igreja, que é catequese, instrução para a nossa vida de fé. Não temos de avaliar os pobres por suas roupas e aspecto, nem pelos dotes de espírito que pareçam ter. Com frequência são ignorantes e curtos de inteligência, mas muito pelo contrário, se considerardes os pobres à luz da fé, então percebereis que estão no lugar do Filho de Deus, que escolheu ser pobre. De fato, em seu sofrimento, embora quase perdesse a aparência humana, loucura para os gentios, escândalo para os judeus, apresentou-se, no entanto, como o evangelizador dos pobres. Enviou-me para evangelizar os pobres, disse ele. Devemos ter os mesmos sentimentos de Cristo e imitar aquilo que ele fez. Ter cuidado pelos indigentes, consolá-los, auxiliá-los, dar-lhes valor. Com efeito, Cristo quis nascer pobre. Escolheu pobres para seus discípulos. Fez-se servo dos pobres e de tal forma quis participar da condição deles, que declarou ser feito ou dito a ele mesmo tudo quanto de bom ou de mal se fizesse ou dissesse aos pobres. Deus ama os pobres, também ama aqueles que os amam. Quando alguém tem um amigo, inclui na mesma estima aqueles que demonstram amizade ou prestam obséquio ao amigo. Por isto, esperamos que, graças aos pobres, sejamos amados por Deus. Visitando-os, pois, esforcemo-nos por entender os pobres e os indigentes, e compadecendo-nos deles, cheguemos ao ponto de poder dizer com o apóstolo: fiz-me tudo para todos. Por este motivo, se é nossa intenção termos o coração sensível às necessidades e misérias do próximo, supliquemos a Deus que derrame em nós o sentimento de misericórdia e de compaixão, cumulando com ele nossos corações e guardando-os repletos. Deve-se preferir o serviço dos pobres a tudo o mais e prestá-lo sem demora. Se na hora da oração for necessário dar remédio ou auxílio a algum pobre, ide tranquilos, oferecendo a Deus esta ação como se estivesseis em oração. Não vos perturbeis com angústia
ou medo de estar pecando por causa de abandono da oração em favor do serviço dos pobres. Deus não é desprezado. Se por causa de Deus, dele, nos afastarmos, quer dizer, interrompermos a obra de Deus para realizá-la de outro modo. Portanto, ao abandonardes a oração a fim de socorrer algum pobre, isto mesmo vos lembrará que o serviço é prestado a Deus, pois a caridade é maior do que quaisquer regras, que além do mais devem todas tender a ela. E como a caridade é uma grande dama, faz-se necessário cumprir o que ordena. Por conseguinte, prestemos com renovado ardor nosso serviço aos pobres, de modo particular aos abandonados, indo mesmo à sua procura, pois nos foram dados como senhores e protetores. Amém. Meu irmão, minha irmã, ouvimos esse texto de São Vicente de Paulo, ele que é fundador da Congregação da Missão, ele que também deu um testemunho extraordinário de serviço a Cristo na pessoa dos pobres, nos ensina o cuidado especial, o cuidado particular que o cristão deve ter em servir, sobretudo, aqueles que são mais vulneráveis na sociedade. Aqueles que são desprovidos de tantas coisas e até mesmo do básico necessário para a sua sobrevivência. São Vicente insiste em lembrar que o serviço que prestamos aos mais necessitados é a Cristo mesmo que prestamos. E que uma forma de louvar a Cristo e agradar ao coração do Senhor é justamente enxergando no rosto do pobre, do mais necessitado, do mais vulnerável, o rosto de Cristo. Isso é caridade. Isso é realmente um gesto de amor profundo. Olhar o pobre não como quem olha de cima para baixo, com superioridade, mas olhar o pobre significa olhá-lo no mesmo nível que nós, como um irmão a quem queremos prestar um serviço, a quem devemos prestar solidariedade, um irmão que tem a mesma dignidade que nós e que naquele momento precisa de nós. Servir ao pobre significa servir a Cristo. Olhar para o pobre é olhar para Cristo. Fazer o bem a quem mais precisa, sobretudo, significa abrir-se para ser tocado de um modo especial pelo amor de Deus. E nesta terça-feira, meu irmão, minha irmã, rezemos juntos a Nossa Senhora, colocando nas mãos da Mãezinha do Céu nossos pedidos, preces, agradecimentos, certos de que ela conduz tudo isso a Jesus, nosso Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus,
para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. A você, meu irmão, minha irmã, desejo uma terça-feira abençoada, repleta da presença do Senhor, cheia da oportunidade de se fazer o bem, a caridade, iluminada pelo Espírito Santo. Que Jesus abençoe você, meu irmão. Que Jesus abençoe você, minha irmã. Por intercessão de São Vicente de Paulo, presbítero, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.